Graça e paz, amado e amada de Deus. Vamos para mais um encontro com a palavra de Deus? Amados, vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais este devocional. Obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que tem buscado o Senhor com sinceridade de coração. Porque, Pai, a Tua palavra diz que quando cada um de nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor se deixará achar, Pai. Porque o Senhor busca para si pessoas com fome, com sede do Senhor. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Paizinho, eu não sou digno de estar aqui compartilhando a Tua palavra, mas quem é, Senhor? Quem vive totalmente em santidade neste mundo? Qual é o ser humano, Pai, que nunca cometeu um pecado? E nós sabemos, Senhor, que basta um único pecado para que nós sejamos culpados de toda a Tua lei, que é santa, que é perfeita, que é boa. Pai, nós não vivemos mais pela lei, mas isso não significa que nós não devamos obedecer Teus mandamentos. Mas nós vivemos pela graça que veio a nós através do Teu grande amor, Pai, que amou tanto o mundo, que enviou o Teu único Filho, aquele por meio de quem o Senhor fez todas as coisas, os céus, a terra e tudo o que neles existem. O Verbo, a palavra que estava com o Senhor desde o princípio da criação. O Senhor a enviou ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que todo aquele que no Senhor Jesus crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então te agradecemos, Pai, por essa graça imerecida, que demonstra o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, que se renova todas as manhãs, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas e ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos, guardar os Teus mandamentos, guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor, Pai. Considera, Senhor, o nosso desejo, o nosso esforço em Te agradar, em fazer o que é reto e íntegro diante de Ti. Muito embora isso seja impossível para nós, mas até nisso nós dependemos do Senhor, Pai, porque do Senhor vem tanto querer quanto realizar. Que estejamos, Senhor, conectados na videira verdadeira e que nós possamos, Paizinho, produzir algum fruto para que o Senhor possa nos limpar pela Tua palavra, para que a gente possa produzir mais e mais frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje o nosso tema é a bondade de Deus no mundo. Então, como o mundo percebe o amor de Deus? Quando eu digo como o mundo percebe, eu estou fazendo uma distinção entre aqueles que, por revelação do Espírito Santo, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aqueles que ainda não fizeram essa decisão, não tomaram essa decisão. Então, como o mundo, estes que ainda não conhecem a Deus, que ainda não tomaram a decisão de
abandonarem o mundo e passarem a viver na presença de Deus, que é onde há a verdadeira vida e a vida eterna, né? O caminho, que é Jesus Cristo. Então, como esse mundo sem Deus percebe o seu amor? Amados, Deus se revela ao mundo de 3 formas. A primeira forma a gente chama de revelação natural. Revelação natural basta olhar para a natureza, ver todas as coisas que foram criadas e, como a palavra de Deus diz, os céus e a terra estão cheios da glória de Deus. Nas flores, nas frutas, nos perfumes, nos aromas, nos sabores, na complexidade de cada vida que existe neste planeta, a água, o ar. Deus criou tudo de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, que, como o apóstolo Paulo disse no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, é indesculpável o homem quando não crê em Deus, porque os seus atributos invisíveis são claramente percebidos pelas coisas que foram criadas. Então essa é a revelação natural. A outra forma de conhecermos a Deus e o seu amor e todos os seus atributos é através da revelação especial. Ou seja, Deus se revelou não de uma forma completa, porque Deus é insondável, é infinito, é inesgotável. Então, nós nunca, nem na eternidade, amados, nós conseguiremos compreender a Deus em toda a sua beleza, santidade, poder e etc. Mas aquilo que Deus se permitiu conhecer está aqui, na Bíblia Sagrada. Aqui nós temos uma revelação especial. Deus inspirou a 40 homens ao longo de 1500 anos, deu profecias que se cumpriram para que o ser humano não duvidasse de que ela é a palavra de Deus. Deus se revelou aqui, por sua palavra. Mas existe uma terceira maneira de Deus revelar o seu amor ao mundo. E nós não podemos esquecer nunca disto. Porque todos aqueles que foram remidos, foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, pelo sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, o derramar do seu sangue, não mais aquele sacrifício de animais, né, que deveriam ser feitos continuamente por conta do pecado das pessoas. Agora o próprio Deus vem e se entrega como um sacrifício único e definitivo e morre por todos aqueles, morre pelo mundo todo, mas nem todos aceitaram a sua obra redentora, a sua obra de amor por cada um de nós, porque quando éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, rebeldes ao Senhor, Ele nos amou e morreu por nós. Ressuscitou, é verdade, porque a morte não poderia retê-lo. Ele é Deus, é o autor da vida. Está hoje à direita do Pai e intercede por todos nós, né? Ele abriu um caminho para nós termos acesso direto a Deus através do seu nome. Tudo isso já previsto, né? Predito, profetizado, né? No Antigo Testamento por muitos profetas, e se cumpriu, né? Mas Jesus fez isso e Ele veio para esse ministério de reconciliação. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento e atraí-lo de volta para o Senhor, atraí-lo para Ele próprio, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo formam um único Deus,
como já falamos muitas vezes aqui. Então ele veio para esse ministério de reconciliação. E ele nos convidou para fazer parte disso. Então, todos aqueles que tiveram a revelação de que Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou e intercede hoje por nós, ele nos chama para continuar a obra dele. Ele veio para criar um corpo aqui na Terra. E isso a gente percebe claramente pelas Escrituras, né? O Novo Testamento, que fala muito disso. O apóstolo Paulo falou disso, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago, todos eles, né? Fora os evangelistas, né? Então a gente vê lá Mateus, Marcos, né? Lucas e João, esses evangelhos, então, onde tem um relato, né, do que Deus falou enquanto esteve aqui conosco. Porque essa palavra, né, através da qual todas as coisas foram criadas, se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, amados, Jesus, Deus, esteve conosco, se apresentou, provou ser Ele quem Ele dizia que era, através dos milagres, dos sinais que Ele fez aqui na terra, dos quais nós não vimos, mas sabemos que é verdade. Sabemos primeiramente pela fé. Felizes aqueles que creram sem ver, né? Mas basta analisarmos, né? Aqueles apóstolos foram perseguidos, maltratados, considerados escória do mundo. Passaram por flagelos, martirizados, mortos, defendendo a verdade, porque eles estiveram com Deus, estiveram com Jesus Cristo, caminharam com Ele. Eles não tinham dúvida de quem Jesus era. Por isso eles defenderam, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com martírio e morte, defenderam essa verdade. Nunca ninguém em sã consciência defenderia uma mentira ao ponto do sofrimento e morte. Na hora H diria, não, eu estou mentindo. O que eu estava dizendo não é verdade. Jesus não existiu. Jesus não fez esses milagres. Não, amados. Muito embora tenham dito a eles, né, que renegassem, né, que negassem Cristo, eles disseram, não, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, amados, Jesus nos chamou para esse corpo, onde Ele é o cabeça. Deus não delegou a ninguém, nenhum ser humano, que é falho, cujo coração é corrupto, e aliás, desesperadamente corrupto. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Deus nunca delegaria a sua verdade e a gestão, né, do corpo, né, porque é isso que a cabeça faz. A cabeça determina o que o corpo vai fazer. É o nosso cérebro que manda. Da mesma maneira, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E para que nós obedeçamos a Deus, precisamos entender o que Jesus Cristo está pedindo a nós. Mas Ele já deixou isso escrito. Então a palavra de Deus, que é inspirada, ela também é revelada pelo Espírito Santo, na medida em que a gente vai lendo, vai orando, vai pedindo para que Deus nos revele a sua verdade. E Ele vai fazendo isso aos poucos, né, na medida em que nós vamos amadurecendo na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é assim que Deus trabalha conosco. Então, amados,
De novo, né? Deus se revela e revela o seu amor ao mundo de 3 formas: revelação natural, revelação especial e através do seu corpo, que somos nós. Nós que temos fé no Senhor Jesus Cristo. E porque nós cremos, nós obedecemos. Nós temos temor a Deus. E lembrando, temor é amor, é respeito e é obediência. Se eu não tiver fé em Deus, eu não obedeço sua palavra, porque eu vou ficar na dúvida, será que vale a pena mesmo obedecer o que está escrito aqui? Mas, amados, se Deus coloca essa revelação no nosso coração, não há dúvida. E nós fazemos isso com todo o amor, com todo o respeito. De novo, vamos escorregar? Claro que sim, porque nós estamos num corpo que é corrupto, que erra, que escorrega, que tem fraquezas. Mas o nosso espírito precisa estar alimentado, mais do que o nosso corpo. Né? Vale lembrar o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Porque o corpo, né, luta contra o espírito e o espírito contra o corpo. Ele chama o corpo de carne, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Amados, então, sabendo que nós somos a revelação do amor de Deus aqui na Terra, isso nos traz algumas responsabilidades. Por isso, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Como Deus revela, então, o seu amor ao mundo, através de nós que somos o corpo de Jesus Cristo aqui na Terra. Né? Somos administradores da sua graça, somos ministros da reconciliação. Deus delegou isso a nós, nos incumbiu. Ele disse: ide, pregai o evangelho, ensinai as pessoas tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu vos ordenei, batizando-os. Então, a partir do momento em que eles me aceitarem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês não estarão sozinhos, porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até que dê o tempo. E esse tempo ainda não chegou ao fim para a volta de Cristo, por causa justamente do amor de Deus. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento, sejam salvos. Mas Deus depende de nós, porque a palavra dele só pode chegar no mundo se for anunciada, proclamada por alguém. E Deus conta conosco para isso. É claro que cada um recebeu dons, talentos e recursos diferentes. E nós usamos esses recursos, né, para o reino de Deus também. Usamos para nós, para a nossa vida, para o nosso trabalho, convívio, etc. Mas também usamos na obra do Senhor. Então, Deus tem lá pastores, tem diáconos, tem líderes de ministério, tem os membros dos ministérios, tem os evangelistas, tem os missionários, tem os mestres, os professores que ensinam e compartilham a palavra de Deus. Tem também os ofertantes que sustentam a obra, os dizimistas fiéis que sustentam a obra, sustentam os missionários e suas famílias que abandonaram tudo e foram pregar o evangelho, atendendo aquele chamado do Senhor Jesus de ide e pregai o evangelho. E pregar o evangelho aonde, né? A gente viu lá Jesus Cristo falando no capítulo 1 de Atos, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje isso para nós seria começando pela nossa família, a nossa vizinhança, os nossos amigos, e até onde o Senhor, no trabalho, né?
e até onde o Senhor quiser que a gente vá. Basta nós dizermos ao Senhor: eis-me aqui, meu Deus maravilhoso, envia-me a mim, capacita-me e me usa conforme a tua vontade, a tua bondade, a tua misericórdia, porque é um privilégio trabalhar para o Senhor. Amados, Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, amados, veja que Jesus Cristo, né, se entregou por amor a nós, né? E Deus está pedindo para que nós vivamos em amor também, da mesma forma que Ele. Então veja, o amor de Deus se revelou a nós. Por quê? Porque Ele enviou o próprio Filho para morrer no meu e no teu lugar. Nós que éramos pecadores, né? E continuamos sendo, só que agora remidos pelo sangue de Cristo. Aos olhos de Deus, nós estamos justos. Justos ficamos. Fomos justificados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o amor de Deus por nós. Mas existe um outro modelo que está lá no livro de Jonas, né? Então, depois vale a pena ler, são só 4 capítulos. É uma história fantástica, né? Deus dá uma ordem a Jonas que fosse pregar a Nínive, né? Os ninivitas eram um dos principais inimigos de Israel. Eram conhecidos como um povo sanguinário. Eles matavam de forma cruel as suas vítimas. Nínive era a capital da Assíria. Então veja que o profeta Jonas, quando Deus disse: Jonas, vá e pregue a Nínive que ela será destruída em 40 dias. Essa foi a ordem. Só que Jonas fez o quê? Em vez de ir para Nínive, pegou um navio para Tarsis. Nínive era por terra. De Jerusalém, de Israel para lá, era por terra. Sentido leste. E aí ele pega o navio sentido oeste. E aí a gente já conhece a história. Deus manda lá um vento muito forte, as ondas ficam bravas, o navio começa quase a afundar, descobrem que a culpa era do Jonas. E aí então jogam Jonas no mar, um grande peixe o engole, ele fica lá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Um peixe preparado por Deus, então um milagre de Deus, claro. E aí então ele se arrepende, ora ao Senhor, e esse peixe volta e o vomita, né? Em Jope, né? Ou seja, na praia, novamente lá em Israel, né? O ponto de partida. E aí então Deus fala com ele de novo: vai e prega em Nínive, né? Não adianta você fugir da minha vontade, Jonas. Eu quero que você vá lá e pregue. E Jonas vai contra a sua vontade. Por quê? Porque Jonas, a gente vai entender depois, porque Jonas diz isso aqui no seu livro, né? A gente vai entender que Jonas queria que aquele povo morresse mesmo. Ah, o senhor vai destruir em 40 dias? Então eu não vou pregar não, porque vai que eles se arrependem. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Quer ver só que interessante? A gente vai ver aqui no capítulo 4, começa assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, isso quando, né? Depois que Deus desistiu de destruir Nínive. E aí então ele diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas ficou muito revoltado, porque aquele povo, né, começando pelo rei, se arrependeu.
e deu uma ordem, jejum, né, total, né, para todos os ninivitas, 120 mil pessoas. E animais, ninguém poderia comer nem beber água. E que cada um se arrependesse do seu mal e orasse a Deus, dizendo que se converteria dos maus caminhos. Foi, amados, um avivamento numa nação inimiga de Israel, uma coisa assim extraordinária, um dos grandes avivamentos da história, lá no mundo antigo, né? Porque a gente está falando aqui séculos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Então Jonas fica bravo porque Deus realmente, né, olhando que aquele povo havia se arrependido, desistiu de destruir Nínive. E toda aquela geração passou convertida a Deus. Extraordinário isso, né? Então, mostrando a bondade e a misericórdia do Senhor, né? E aí, então, o que acontece aqui, né? Jonas se afasta, né? Pediu a morte, ele se afastou, esperando, foi para o monte e ficou esperando Deus destruir. Ainda tinha uma esperança de que Deus fosse destruir Nínive. Mas isso não aconteceu. Então Deus, para cuidar do coração de Jonas, ele fez crescer uma boboreira, né? E os seus ramos fizeram sombra. E Jonas ficou muito feliz, né? Porque estava um sol muito forte e tal. Durante a noite, né? Jonas dormiu, lógico. Ao amanhecer, Deus enviou um verme que matou a planta. E aí então Jonas, vendo a planta morta, mais uma vez pede a morte para Deus. Senhor, para mim é melhor morrer do que viver, né? E aí, por quê? Porque Deus tinha mandado matar a boboreira. Aí Deus, então, didaticamente, diz o seguinte, né? Você tem compaixão, Jonas, da planta que não te custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Ou seja, você não acha que eu não devo me compadecer de 120 mil pessoas que não têm noção de certo e errado? Amados, certo e errado. Como é que nós podemos saber o que é certo e o que é errado em um mundo que tenta relativizar tudo e que tem muitas verdades, entre aspas, né? E a gente já falou um pouquinho disso no último devocional. A lógica diz que não existem duas verdades contraditórias. Por quê? Porque ou uma é certa e a outra é errada, ou as duas estão erradas, as duas não podem estar certas. Isso é lógica. Mas qual é o parâmetro? Como é que eu posso saber o que é certo e errado? À luz da palavra de Deus, como está lá no Salmo 119. Então nós sabemos, à luz da palavra do Senhor, se o que nós estamos fazendo é certo ou é errado. Aqui eu apresentei duas coisas diferentes. A primeira, o amor de Deus enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Esse é o amor de Deus. E aí nós vimos uma atitude de um profeta que não se compadeceu de um povo ruim, inimigo, sanguinário, e queria que Deus destruísse aquelas pessoas. Mas Deus ensina a ele o amor. Jonas, se você tem aí dó de uma planta, você acha que eu não devo ter dó de 120 mil pessoas que não sabem distinguir o certo do errado? Amados, se nós vivermos como Jonas, nós vamos ter dificuldade de apresentar o amor de Deus a estas pessoas. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E se Cristo veio ao mundo para nos buscar, nós, pecadores, por que nós nos achamos melhores do que os outros?
Eu devo amar as pessoas que estão no mundo, mesmo fazendo coisas aos nossos olhos absurdas, maldades, mas nós devemos nos compadecer deles, como Deus se compadeceu dos assírios, dos ninivitas, e pregou a eles: arrependei-vos, porque vocês serão destruídos. E aquela palavra do profeta, vocês serão destruídos, tocou no coração daquele rei, que se arrependeu e mandou uma ordem para toda a nação: jejum, orem ao Senhor, peçam perdão, se convertam a Ele, se convertam de todo o mal que vocês fizeram e se acheguem a Deus. Quem sabe Ele não se compadece de nós e se arrepende do mal que determinou fazer. Foi isso que aquele rei falou. E Deus ouviu. E vendo aquele avivamento, aquele arrependimento sincero, Deus desistiu do mal e perdoou aquela grande cidade. Amados, nós vivemos no mundo, olha só a contradição, né? Nós estamos num mundo que tem pecado, que tem coisas que não são apropriadas para os filhos de Deus. Porque nós devemos andar em santidade, mas estamos no mundo do pecador. Nós devemos andar segundo a palavra de Deus, mas o mundo insiste em nos levar para outro lado. Ao mesmo tempo que nós estamos tentando viver segundo os padrões do Senhor, e não segundo os padrões do mundo, conforme vimos também no devocional passado e até o penúltimo, nós precisamos andar segundo os padrões de Deus, longe dos padrões do mundo, mas ao mesmo tempo precisamos convidar o mundo a vir para Jesus Cristo, para que tenham vida. Então, amados, não é que nós devamos viver isolados. Nós não fomos chamados para ficar isolados. Vamos na igreja, adoramos a Deus, em casa lemos a palavra do Senhor, e o mundo que fique à parte, não tenho nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Não. Deus está nos chamando como chamou Jonas. Vá e pregue arrependimento. João Batista veio fazendo isso. Jesus fez isso. Arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. E o reino de Deus não vem em visível aparência. Nem dirão, eis ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. A palavra diz, né? Está dentro de vós. Reino de Deus significa: Senhor, reina na minha vida. Senhor, não seja mais a minha vontade, mas a tua. Senhor, não seja mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim. Pai, esse tem que ser, amados, o desejo do nosso coração. E irmos ao mundo, chamarmos o mundo ao arrependimento, para que tenham vida, para que a misericórdia que nos alcançou, o amor de Deus que nos alcançou e nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado, para andarmos agora na presença de Deus, no centro da sua vontade, em santificação diária, de glória em glória, até aquele dia. Amém? É assim que o amor de Deus é revelado ao mundo, através de mim, através de vocês.
Por isso, amados, cuidado com o que vocês falam, cuidado com as atitudes que tomam. Pensem se Jesus Cristo agiria assim. Pensa se o amor de Deus está sendo revelado através dessas palavras, dessas atitudes. Não somos perfeitos, mas precisamos ter esse discernimento, amados. O mundo verá o amor de Deus através da Igreja de Jesus Cristo. E é assim que tem que ser. É assim que o Senhor quer que seja. Como nós vimos aqui em Efésios, capítulo 5, verso 1, sejamos imitadores de Deus, sejamos imitadores de Jesus Cristo e vivamos em amor, como filhos amados que somos. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, que ela nos ajude, Pai, na caminhada. Nos dê discernimento, transforme a nossa mente, o nosso coração. Que o mundo possa ver o Teu amor, Paizinho, através da nossa vida. E que através do nosso testemunho de vida, muitos possam ser alcançados pela maravilhosa graça que também nos alcançou. Que nós tenhamos pelo mundo, Pai, pelas pessoas do mundo, o mesmo amor que o Senhor tem. Não amor pelo pecado do mundo, pelos erros do mundo, pelos padrões do mundo, mas pelas pessoas cujos corações estão cegos por causa do inimigo, porque Satanás cegou o coração de cada ser humano que está à parte do Senhor. Pai, coloque em cada coração o desejo de Te conhecer. Abençoa os amados que aqui estão acompanhando o devocional. E nos ajuda também, Pai, porque dependemos do Senhor. Porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor, pois, a glória eternamente, meu Deus. E meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de bênçãos na presença de Deus. Nos vemos na próxima segunda, se o Senhor permitir.